Galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estou gravando essa videoaula a partir do meu computador porque eu preciso que vocês vejam os mapas para vocês entenderem melhor essa videoaula. Realmente não é fácil entender tudo com uma explicaçãozinha online e tudo mais, mas vamos tentar mesmo assim. Bom, primeira coisa é o tema da nossa videoaula, logicamente está aqui para vocês verem. Grandes navegações, a gente já está trabalhando com isso, eu já gravei 2 videoaulas sobre isso, essa é a terceira e a última. Essa videoaula é sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado muito importante que aconteceu entre Portugal e Espanha no ano de 1494. Mas antes de eu te explicar isso, eu tenho que explicar o que aconteceu para você entender por que houve esse tratado. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Vamos lá, ó. Antes dos portugueses, dos espanhóis fazerem aquilo que nós chamamos de grandes navegações, os produtos que a gente chama de especiaria, entre outras coisas, que saíam do Oriente. Olha aqui onde é o Oriente. Você está percebendo aqui no mapa, ó, China. Esse lugar aqui não tem o nome, mas é a Índia. Aqui mais longe é o Japão. A gente não tinha contato com o Japão. A gente, que eu digo, os europeus, tá? Não tinham contato com o Japão, mas tinham contato com esse conjunto de ilhas que vão se chamar Ilhas Filipinas depois. Esse conjunto aqui de grandes ilhas vai ganhar um monte de nome, mas num primeiro momento Filipinas. E depois vai ganhar dezenas de nomes, Tailândia e tudo mais. Bom, mas os produtos saíam daqui com navegações curtas e iam por terras aqui, ó. Tá vendo aqui, está escrito assim, ó, Silk Road. Silk Road quer dizer Rota da Seda. Ia caminhando aqui e esses produtos iam chegar de cavalo ou de camelo lá na Europa. Então passavam pela cidade de Gênova e Veneza, Gênova, e iam até Portugal. Portugal é esse pedacinho do mapa aqui, ó. Tudo isso acontecia principalmente passando por 3 cidades. A primeira cidade é Veneza, tá? Tá aqui Veneza. A segunda cidade é Gênova, e daí saíam barcos que levavam para o resto da Europa inteira. E a terceira cidade, mais importante que as 2 primeiras, que não está representado nesse mapa aqui, mas foi o que eu achei, era a cidade de Constantinopla, que ficava aqui. A cidade de Constantinopla ela era um porto comercial importantíssimo. O problema foi, quando chegou no ano de 1453, os turcos otomanos tomaram Constantinopla. Olha lá Constantinopla. E aí o comércio de tudo isso aqui, ó, Gênova e Veneza ficam aqui, tá? Eu não achei tudo num mapa só, legal, bonito para mostrar para vocês. E aí esse comércio aqui todo ele fica interrompido. E aí o que vai acontecer? É nesse momento, não só por causa disso, mas é nesse momento que os europeus, Portugal e Espanha principalmente, vão sair para navegar, para achar um caminho para as Índias. A gente já falou disso em outras aulas. Tá? E entre esses, um cara que era de Gênova, um italiano chamado Cristóvão Colombo, ele vai sair da Espanha, tá aqui, ó, tá vendo, ó, mapinha do Cristóvão Colombo aqui, ó. Ele vai sair aqui da Espanha e vai até a América. O Cristóvão Colombo, eu já falei isso para vocês. Ele tinha a ideia de que o mundo era redondo, ele tinha toda a razão, mas na época ninguém sabia disso, tá? Ainda tem hoje em dia gente chamada terraplanista que ainda não sabe disso, tá? O conhecimento já tem mais de 500 anos e tem gente negando. Mas o Cristóvão Colombo, ele saiu lá de Portugal, da Espanha, desculpa, apesar de ele ser italiano, ele trabalhava para os reis espanhóis, foi até a América. Ele foi o cara, como falava-se na época, descobriu a América. Nós não usamos o termo descobrimento mais. Por quê? Porque a América era povoada por milhões de povos indígenas, pessoas de todas as culturas. Não dá para você simplesmente ignorar essas pessoas e achar que só importa a opinião dos europeus. Então, o Colombo veio para cá em 1492.
ele encontra a América, volta para a América várias vezes, eu já falei isso para vocês. E depois quem dá o nome a esse continente é um outro sujeito chamado Américo Vespucci. Isso tudo deixou Portugal, já que o Cristóvão Colombo trabalhava para os espanhóis, deixou Portugal extremamente enfurecido. Porque Portugal se considerava a senhora dos mares naquela época. Portugal tinha a maior frota de navios, a melhor frota de navios, uma capacidade técnica muito superior aos seus rivais europeus. Então ele exigiu que a Espanha entregasse essas terras para eles. Só que a Espanha não quis entregar, então no fim das contas eles acabaram fazendo um tratado, que é o tema da nossa aula de hoje, chamado Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele é um tratado para lá de arrogante, porque ele simplesmente dividiu o mundo em duas partes. Essa parte aqui do meio, ó, tá vendo? Ó, daqui, ó, do Brasil, ó, esse pedaço aqui é o Brasil, ó o Brasil aqui, ó. Até aqui, isso tudo é de Portugal. Essa parte em amarelo, isso tudo aqui em amarelo, ó, porque isso daqui liga com a outra ponta lá. Se você sair andando aqui, navegando por aqui, andando, você não vai conseguir, a não ser que você seja Jesus Cristo, porque você vai ter que andar em cima das águas. Tá? Mas se você sair navegando aqui, ó, dessa ponta, daqui, ó, você vai sair desse lado. Esse pedaço era da Espanha. Eu acho que eu não preciso dizer que a Espanha se deu muito melhor. O problema é que ninguém tinha certeza do que existia nesse pedaço do planeta Terra. Então, quando Portugal fechou o negócio, os historiadores acreditam que Portugal suspeitasse seriamente que havia alguma coisa por aqui, mas ele não sabia o tamanho disso. Ninguém tinha ideia exata da riqueza que poderia ter ali. No fim das contas, Portugal acabou ficando com o Brasil, e é por isso que eu estou agora gravando essa videoaula em português, e a Espanha ficou com o resto do continente americano, e é por isso que boa parte dos países do continente americano falam a língua espanhola. E os outros países, professor? Holanda, Inglaterra, França não reconheceram esse tratado. A brincadeira que se fazia na época era: onde está o testamento do Adão, primeiro dos seres humanos, com o nome de Portugal lá, dizendo que Portugal é o herdeiro do Adão para ficar com o planeta Terra. Era isso que os reis dos outros países falavam, em tom de piada, logicamente. Na prática, eles queriam dizer que eles não aceitavam isso. Tá? Se você olhar no seu livro, lá na página 53, 54, 55, você vai ver que tudo isso está explicadinho lá. Tem o mapa de Portugal, tem o mapa do Tratado de Tordesilhas, tudo explicadinho. Tá? Deu para entender? Eu acho que essa videoaula ela é basicamente isso. Espero que você tenha gostado. Quero crer que esse modelo deu mais certo. Beijão, até a semana que vem.